Você alimentar essa mágoa, você ter essa mágoa dentro do seu coração, não te protege. Isso não traz benefício para você. Apesar de parecer, eu vou te explicar bem como é que funciona isso. E faz com que você, ao invés de buscar soluções para a sua vida, você foque em gerar dor. Né? Uma pessoa magoada é uma pessoa que está machucada. E o que uma pessoa machucada ela pensa? Ela pensa às vezes, em vingança. Ela pensa, às vezes, no problema, na dor, naquilo que foi de errado que aconteceu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a mágoa. Por que é tão difícil se libertar da mágoa para fazer quem você ama parar de beber e por que isso pode ser um obstáculo na sua jornada? E como superar esse obstáculo da mágoa que pode estar dentro do seu coração. Às vezes isso é muito claro, é muito nítido e às vezes isso não é tão nítido. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar melhor sobre como a mágoa funciona, sobre como ela pode te travar no seu processo de viver bem e até de fazer quem você ama parar de beber e como se libertar disso para você poder conquistar aquilo que você deseja. E a primeira coisa que eu vou te falar é sobre a definição, né? Vamos falar um pouco sobre a definição da mágoa, o que é mágoa? Né, o dicionário é um pouco, tem algumas definições diferentes, né? O dicionário Michaelis ou Michaelis, não sei como é que se pronuncia, mas ele diz o seguinte, que a mágoa significa que é uma mancha ou nódoa provocada por contusão, ou que é uma tristeza recolhida, mas que se deixa revelar pela fisionomia, uma amargura, um desgosto, um pesar, ou a mágoa é um ressentimento causado por indelicadeza, ou ofensa ou desconsideração. Ou a mágoa é um sentimento de pena ou compaixão, dó ou pesar. Mas vamos simplificar aqui. O que eu quero falar com mágoa? Quando eu falo mágoa, o que eu quero dizer para você é sobre um sentimento de insatisfação, um amargor, que é muito semelhante à decepção. É um sentimento entre a raiva, o ressentimento, a decepção. É aquele sentimento que você alimenta e que quando a gente tem esse sentimento, a gente justifica com o ato de alguém. A gente justifica esse sentimento de insatisfação, de insatisfação em relação a algo que alguém não fez, ou algo que alguém fez de uma forma que não nos agradou, né? Você tem esse sentimento? Conta aqui para mim nos comentários se você já sentiu isso pelo alcoolista que você ama, se você já nutriu, ou se hoje você nutre esse sentimento de mágoa, né? E por que isso pode ser um obstáculo para fazer quem você ama parar de beber? Primeiro, porque não te protege. Você alimentar essa mágoa, você ter essa mágoa dentro do seu coração, não te protege. Isso não traz benefício para você. Apesar de parecer, eu vou te explicar bem como é que funciona isso. E faz com que você, ao invés de buscar soluções para a sua vida, você foque em gerar dor. Né? Uma pessoa magoada é uma pessoa que está machucada. E o que uma pessoa machucada ela pensa? Ela pensa às vezes, em vingança. Ela pensa, às vezes, no problema, na dor, naquilo que foi de errado que aconteceu. É aquela velha coisa que dizem, né? Às vezes a coisa mais estúpida do ser humano é procurar a paz de uma forma violenta, né? E a mágoa, ela tem muito disso. É um sentimento imaturo, e eu vou te explicar mais sobre isso mais adiante nesse vídeo. E ela busca tentar resolver um problema, mas é de uma forma tão... didaticamente, eu vou te explicar isso, tão estúpida, que acaba fazendo você se sabotar. Acaba fazendo você ir contra aquilo que você precisa para se sentir bem, para se sentir feliz. E às custas de acreditar que aquilo foi causado por uma outra pessoa. Né? E a gente cobra, quando a gente está com mágoa, a gente cobra do outro, né? Como se ele devesse alguma coisa. Como se o outro estivesse me devendo, ele deveria ter me reconhecido mais, ela deveria ter feito alguma coisa, ele deveria ter sido mais honesto, ele deveria ter sido mais apoiador, ele deveria ter sido mais responsável, mas não foi. E aí faz o quê? Começa a cobrar do outro, aquela ideia de que o outro deveria ter feito algo que ele não fez. E aí você começa a criar na sua cabeça uma determinada lei imposta que o outro não cumpriu e a partir daquilo ele precisa de quê? Vingança, punição. E aí você faz o quê? Você se fecha,
ou você ataca. E o que acontece? Você começa a sentir mágoa do outro e você começa a fazer o quê? Se comunicar e agir de formas que são agressivas. Às vezes não ativas, mas são mais agressivas, mesmo que seja passivo-agressiva. E aquilo vai gerando o quê? Às vezes não é porque você xinga o outro. Às vezes você fica em silêncio, não fala nada, faz aquele tratamento de silêncio, ignora de uma forma agressiva, sabe? E isso acaba gerando o quê? O alcoolista, quando ele está bebendo, né, se ele está num alcoolismo ativo, né, se ele não parou de beber por um bom tempo, ele, em geral, por conta dessa doença do alcoolismo dele, ele vai ter dificuldade de lidar com os sentimentos, em geral, né? E lidar também com a comunicação. Em como comunicar para você aquilo que ele está sentindo, o que ele acha, o que ele não acha, e começa a virar o quê? Aquele jogo de toma lá, dá cá. Sabe? Você também não expressa bem aquilo que te incomodou, porque você está muito decepcionado, e o outro, às vezes, começa a ficar frustrado com você, e aí não fala nada, ou briga, discute, fica mais magoado ainda e começa a nutrir mágoa dos dois lados. E aí e o alcoolista faz o quê? Ele vai fugindo para o que ele sempre foge, que é beber. E aí você se sente como? Pior. E começa a alimentar pensamentos de mais mágoa ainda, não é mesmo? Faz sentido isso para você? Então, o que acontece? O que não é mágoa, antes de tudo, tá? Eu não estou falando aqui que os seus sentimentos não importam. Eu não estou falando aqui que você tem que ignorar o que o alcoolista fez e não sentir mais nada. Não é sobre isso que eu estou falando. Os seus sentimentos importam, sim, e é justamente sobre isso que eu estou falando. Que eles importam, por isso que eu estou te explicando isso. A questão é que se você se perde na complexidade dos seus sentimentos, você passa a ser vítima de si mesmo. Não tem a ver com o que o outro fez ou o outro vai fazer. Tem a ver com o que você está fazendo com você e com a sua vida. Tem a ver com para que lado você está levando a sua vida. Tem a ver com o que é importante para você. Porque às vezes na fúria de querer resolver alguma coisa, ou querer se vingar, ou querer impor respeito, você pode acabar se afastando muito daquilo que realmente importa para a sua vida. Ou seja por imaturidade emocional, seja por impulsividade, por ego. E esse caldeirão de imaturidade emocional, ele te suga. Não importa o que o alcoolista fez, se você cai nisso, você tende a se prender mais ainda. E por que é possível se libertar da mágoa? E eu vou te explicar detalhadamente. Eu vou começar te falando 6 motivos, 6 crenças que costumam acontecer e que te impedem de se libertar da mágoa. Eu quero que você pare e reflita comigo. Porque são crenças, algumas delas, né, eu vou falar aqui de 6 delas, que podem fazer você se travar emocionalmente, se travar nesse ciclo imaturo de mágoa. Tá? Um deles é a ideia. Tá? Perceba que todo esse raciocínio que eu vou te trazer aqui, ele é no mundo das ideias. Ele não é nada concreto. E são coisas da cabeça. São coisas da cabeça. E essas coisas da cabeça, elas podem se afastar às vezes da realidade. Elas podem se afastar às vezes até do que você precisa. Elas podem te afastar daquilo que você quer. E aí eu ia te falar sobre 6 crenças que podem que são irracionais, mas que por não ter pensado sobre isso o suficiente, por não ter realmente observado isso, talvez isso esteja te travando e te prendendo nesse ciclo. Que é o seguinte, a primeira delas é a função da mágoa, é a ideia maluca, a crença irracional de que com a mágoa que você alimenta dentro de você, você está punindo o outro diretamente. Um pensamento mágico, fantástico, que às vezes infantil, né, uma mentalidade infantil, que se cria na cabeça de um adulto quando não processou isso. É a ideia de que você está punindo o outro conforme você está com mágoa. Né? Enquanto eu fico magoado, é como se o outro estivesse tendo o que ele merece. Isso pode acontecer de um filho acabar ficando tão magoado com os pais e guardando aquela mágoa, e ele acaba sendo incompetente na própria vida, porque daí se ele for um fracasso, é como se ele estivesse punindo os pais, ou a esposa ou o esposo que fica infeliz. Eu sou infeliz, é como se eu estivesse te mostrando que você está errado, como se eu estivesse punindo você através da minha própria infelicidade. Porque na medida em que eu guardo esse ressentimento, esse amargor dentro de mim, é como se você estivesse sendo punido. Que loucura, né? Faz sentido, é uma loucura isso, né? Mas acontece isso. É muito louco, mas acontece.
E aí, por acreditar que o outro não merece se livrar da punição, você alimenta a mágoa. Outra crença que te prende na mágoa é você acreditar que a mágoa é o que te protege. É você usar a mágoa como um escudo de defesa. Como é que funciona isso? A pessoa foi lá, te magoou, o alcoolista foi lá, mentiu pra você, vocês combinaram uma coisa, ele fez outra, e aí você começa a nutrir mágoa, nutrir ressentimento, nutrir rancor. E aí você começa a se fechar emocionalmente para ele ou para ela. Você vai se fechando emocionalmente, vai começando, já que não adianta ter expectativa nenhuma, porque várias vezes eu já me frustrei, então, céus, que inferno das expectativas, então eu começo a me fechar. E eu vou me fechando, vou criando um escudo de defesa, e eu vou alimentando aquela mágoa, e vai passando o tempo, e eu vou alimentando aquela mágoa, porque eu acredito que se eu soltar a mágoa, se eu soltar isso, eu vou me machucar de novo. E aí eu guardo essa mágoa, eu me embebedo dessa mágoa, porque eu acredito que isso é uma forma de me proteger, mas é loucura isso, perceba bem, é uma loucura isso. Ok, você tem que reconhecer aquilo que foi errado, que o outro fez, beleza, você precisa cuidar dos seus sentimentos, mas às custas de você se machucar, às custas de você tomar veneno todo dia. E aí vem um questionamento, será que não existe uma forma melhor de você se proteger, a não ser se maltratando? Que nem uma velha fábula, uma parábola, né? Uma parábola antiga que dizia o seguinte, que existia uma cobra. Uma cobra estava andando no mato, né? E aí veio uma abelha e picou a cabeça dela. Então a cobra colocou a cabeça embaixo do trilho do trem e matou a abelha. Só que é claro, se ela deixar a cabeça embaixo do trilho do trem, ela vai matar a abelha, mas às custas de quê? Às custas da própria vida. Percebe que loucura? Então, mais uma loucura, terceira loucura do dia, que te prende na mágoa, que é aquilo, você acreditar que você não pode se liberar da mágoa, porque se você, de alguma forma, se soltasse desse ressentimento, seria concordar com o que o outro fez. Seria você aprovar o que o outro fez. Seu marido, ele bebeu e numa dessas bebedeiras ele foi lá e estragou a festa de casamento, ou estragou o seu aniversário, ou cometeu um erro grave, cometeu uma traição, e aí você acredita que você não pode superar aquilo, você não pode passar adiante daquele sentimento de mágoa, porque isso seria concordar com o que o outro fez. Aí, na medida em que o que o outro fez é errado, você continua alimentando essa mágoa. E aí não consegue se libertar. E aí vai se envenenando, Quarto, ou é o quinto? 1, 2, 3, quarto. Quarto erro, né? É aquela coisa que você não quer... Não, eu já falei do quarto. Quarto, que você não quer... quarto é esse aqui, ó. Você não quer se libertar da mágoa porque o outro não reconheceu o erro. Aí você continua guardando aquilo porque você acha que o outro tem que reconhecer o erro. Se ele não reconheceu... eu não posso me soltar disso, eu continuo preso nisso, porque se o outro não reconheceu, eu preciso me agarrar na minha mágoa, eu preciso me agarrar no meu rancor, porque senão eu não posso fazer isso. Isso só é permitido, eu só tenho a permissão se o outro reconhecer o erro. Percebe a loucura disso? Vitor, como assim loucura? Pensa bem. Olha só o poder que você dá para um outro ser humano da sua vida. Você continua se maltratando, nutrindo esse tipo de veneno dentro de você, porque o outro não reconheceu o erro dele. Já percebeu o tamanho do poder que você entrega? Vitor, mas eu me sinto assim. Você se sente assim, e isso é um problema seu, e aí o que você vai fazer com isso é o que importa. Entende? Na medida em que você, me sinto assim, eu só vou me sentir melhor na medida que o outro reconhecer o erro dele. Percebe como é fácil a gente... Claro, quanto mais dor acontece, mais difícil é. Mas como é fácil a gente acabar numa birra infantil? Uma birra infantil, que nós adultos podemos cair quando a gente não se dá conta disso. Eu começo a pensar que... Daí eu dou esse poder todo para uma pessoa que por alguma razão não está conseguindo cuidar de mim. E eu fico esperando ele fazer isso. Fico esperando ela fazer isso. E aí eu fico magoado, eu me fecho. O que o outro vai fazer? Vai ficar magoado, vai se fechar. E aí vai virar aquele ciclo doido de cada um ficar mais bravo com o outro ainda. Percebe?
como esse veneno vai tomando conta e você vai deixando isso acontecer. Porque talvez você acredita que você tem que esperar o outro reconhecer o erro. E o quinto erro sobre a mágoa, a quinta crença que te tranca na mágoa, é o seguinte, mas só para concluir o raciocínio do quarto, é o seguinte, que a Selma falou assim, não reconhece na maioria das vezes, é que é o seguinte, uma das coisas que faz o outro não reconhecer o erro dele é eu ficar com essa cara, cobrando, reconheça o seu erro, reconheça o seu erro, olha lá como você não reconhece o seu erro, olha como você está errado, não reconhece o seu erro, nunca reconhece o seu erro, o que o outro vai fazer? Ele vai encher de orgulho, ele vai se encher de defesa contra você e daí vai reconhecer menos ainda o erro. E aí o que você vai fazer? Ai meu Deus, como não reconhece o erro? E aí você cai na própria armadilha. E aí parece que é tudo pior, já é ruim, se torna pior. E aí, se você não cair nessa armadilha, aumenta as chances do outro reconhecer o erro. Porque muitas vezes antes de você colocar que o outro não reconhece o erro, que o outro não suporta ser confrontado, olha no espelho. Olha no espelho, olha para o espelho. Você gosta de ser confrontado? Você gosta? Você gosta de ser acusado de estar errado? Você gosta? Você acha uma delícia? Duvido. Não é gostoso. Tem que ter muita maturidade para fazer isso. E tem que ter muita confiança, muitas vezes, em alguém que vai te falar alguma coisa que você não gosta de ouvir. E quando alguém está com mágoa de você, é difícil você ouvir, você confiar. É difícil. E aí você começa a entrar na quinta e na sexta, tem tudo a ver com isso. A quinta e a sexta crenças tem tudo a ver com o que eu estou falando. A mágoa, ela gera uma vitimização. A mágoa gera uma vitimização. Quer dizer o quê? Meu Deus do céu, me machucaram, me maltrataram. Nossa, como o outro é malvado. Nossa, como o outro é ruim. Nossa, como ele é... Olha, Vitor, é a fonte do meu sofrimento da minha vida. E aí, adora se reunir com outras pessoas para falar mal do alcoolista. Nossa, como é ruim. Aí procura as pessoas super erradas que vão olhar para sua cara e vão falar, nossa, fulana, coitadinha de você, meu Deus, nossa, você vai para o céu, porque ninguém aguenta tanto quanto você, meu Deus, vai virar uma santa no céu. E o que acontece? É um desastre para você, porque a mágoa pode te prender no personagem da vítima, e a vítima não quer solução, a vítima não quer se sentir melhor, a vítima quer procurar culpados. Aí a vítima, qual que é o discurso da vítima? Eu desavisado, eu boa pessoa, eu alma querida, eu bom samaritano que sou, eu faço de tudo e agora eu tenho que começar a pensar em mim. Você nunca pensou em você e nem em ninguém. Quando você fica nessa, rodando, correndo atrás da roda, andando em círculos, você não está pensando em ninguém. E aí, às vezes, o pensamento assim, às vezes é melhor pensar em você. É claro que é melhor pensar em você, sempre é melhor. Pensar em você é um favor que você faz para os outros. Porque quando você não pensa em você, você vira um peso na vida dos outros. Quando você não pensa em você, você não ajuda ninguém, você vira um peso na vida dos outros. Você atrapalha a vida dos outros. Você não ajuda ninguém. E aí o que acontece? E aí você vai lá e faz de tudo e não pensou em você. Daí pobre vítima, que nossa, que boa, que pessoa boa. Ela nunca pensa nela, ela sempre pensa nos outros. Deus me livre de você. Claro que eu estou brincando um pouco com você, estou pegando pesado aqui para te ajudar a enxergar isso, esfolar esse negócio, para arrancar isso de você, para te ajudar a fazer isso, né? Porque quem vai fazer isso é você. Só posso te iluminar esse caminho. Que olha aqui, se prender no personagem da vítima, você vai começar a procurar o culpado. E aí você vai chegar falando assim, mas eu não estou errado, ou quem que está errado? Vamos procurar quem que estava errado. E aí vem o sexto e o pior, a pior das crenças malucas que prendem as pessoas na mágoa. Que é, na medida em que você começa a dizer, ou acreditar, que você é a pessoa que foi magoada, a pessoa que foi maltratada, a pessoa que é uma coitadinha, e você se prende no papel da vítima, o que acontece? Você acaba fugindo de uma coisa que é muito dolorosa para um ser humano adulto, que é doloroso para todos nós, mas ao mesmo tempo que é doloroso, é maravilhoso, que é se responsabilizar pela sua própria vida.
Na medida em que você começa a colocar que o outro, nossa, como os outros são responsáveis pelo seu sofrimento, você se livra de uma dor adulta, que é a dor de se responsabilizar pela própria vida. O que é isso, Vitor? Quer dizer o seguinte, você é o principal responsável pela sua felicidade, ou pela falta dela. Você é o principal responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Entende o que eu quero dizer com isso? Ai, Vitor, você está minimizando quantos outros fazem as coisas ruins pra gente? Não estou minimizando. Quem está é você quando você alimenta essa mágoa. Quem está minimizando é você e continua preso nisso. E aí você abre mão da dor, da responsabilidade, se responsabilizar pelo buraco que você se enfiou. Tá ruim? Quem te colocou aí foi você. E se não foi você, não adianta. É você que vai ter que sair daí. De algum jeito. E é você. Então, você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, pela sua felicidade, pela sua infelicidade. O seu casamento tá ruim, você tem responsabilidade. Escuta o que eu estou dizendo, eu não disse culpa, porque não me interessa de quem é a culpa. Imagina só, você chega na sua casa. Você chega na sua casa um dia e aí você vê um copo quebrado no chão, cheio de caco de vidro. Aí você chega, você olha lá na sala, né, na sala da sua casa, assim, aquele chão cheio de caco de vidro. Você não sabe quem foi, mas não foi você que quebrou o copo no chão. Não foi você. Você não sabe quem foi. Pode ter sido alguém, pode ter sido o vento. Tá lá, o chão tá cheio de caco de vidro. O que você vai fazer? Você vai ficar esperando? Você vai sentar e vai começar a chorar e falar assim, meu Deus, nossa, que tristeza. Ou você vai pegar uma vassoura, vai pegar alguma coisa e vai limpar o caco de vidro no chão. Limpa o caco de vidro, pelo amor de Deus. Senão você vai se machucar. Vitor, mas não fui eu que quebrei. Ok. Mas e aí, vai viver com aquele caco de vidro? É sério? Sério. Porque é isso que você faz quando você se prende na mágoa. Mas claro, eu vou aprofundar mais nisso. Vou te dar um exemplo. Tem uma aluna minha que acontecia o que com ela? Vou contar. Ela ficava muito magoada com o esposo. Muito magoada, assim, ó. Difícil para ela, assim, olhar com qualquer... uma das primeiras coisas que ela me disse, né, quando me conheceu, foi assim, Vitor, e quando a gente não ama o alcoolista? Porque eu vou te confessar, Vitor, eu não sei se eu amo o alcoolista. Ele é meu marido, nós temos uma família, nós temos filhos, mas assim, eu não sei mais se eu amo ele. Porque era tanta mágoa que ela nutria ao longo de tanto tempo, que ela não conseguia enxergar o amor que tinha por ele. Mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa dentro dela que dizia que ela precisava fazer alguma coisa, era importante para ela. Tinha uma memória dela que lembrava que, poxa, aquela relação era importante, apesar de estar ofuscada por conta do alcoolismo e de vários erros que foram acontecendo por parte dele também. E aí, conversando com ela mais a fundo, olha o que começou a acontecer. Ela me contou um pouco mais sobre a história da vida dela e começou a fazer sentido. E eu quero que você também escute e pense um pouco na sua vida. No caso dela era o seguinte, ela foi criada pelos pais como um bibelô. Ela era a filha querida, a princesinha do papai e da mamãe. Criada com muito carinho, com muito amor. Para ser o quê? Para ela casar com um homem que iria tratar ela igual uma princesinha. Então ela ia ser uma mãe, uma dona de casa que ia ser tratada igual uma princesinha. E isso era a história que estava projetada na cabeça dela para o futuro. E aí ela casou com um homem, se apaixonou, amou esse homem e casou com ele, teve uma família com ele. Só que ele não estava seguindo o roteiro do script que ela tinha construído na cabeça dela sobre como iria ser a vida. E aí ela começou a fazer o quê? Ela começou a se criar nele uma dependência muito grande, emocional, financeira, sem conversar, foram levando a vida, sem ter uma discussão sobre as expectativas que cada um tinha pela própria vida. E aí o que aconteceu? Ela começava a nutrir dentro dela um ódio, uma amargura, uma mágoa, porque ele, no fundo, não era amoroso como ela achava que ele deveria ser. E aí, nos pequenos momentos em que ele ficava sóbrio, ele tentava levar café na cama, fazia de tudo, era um anjo com ela. Por quê? Porque ele alternava entre fugir dos sentimentos bebendo e fugir dos sentimentos virando um capacho para ela. Por quê? Para esse cara,
Era muito difícil se impor de uma forma madura. E ele tinha muita tristeza e insatisfação, e ele se sentia um fracassado por ele não conseguir atingir o patamar de adoração que ela esperava dele. E aí ele ficava naquela luta, será que eu faço aquilo que ela quer e me submeto a isso porque eu gosto dela? Ou será que eu não aguento porque eu também não concordo com esse roteiro que ela criou para mim? Claro que ele não diz isso, porque o alcoolismo dele fez ele ficar enferrujado também para se comunicar. Faz parte. E aí, só quando ela começou a entender isso, que essa mágoa que ela havia nutrindo, não que o que ele fez estava certo, não que, beleza, agora o que ele fez está anulado, não. Mas que ela começou a entender de onde vinha esse sentimento dela, que tinha a ver com essa historinha que ela contou na cabeça dela, nesse conto de fadas maluco e irracional que ela fez na cabeça dela sobre como deveria ser a vida adulta dela. Aí ela começou a acordar para a vida e começou a pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para minha vida. Eu preciso ter a minha própria vida. Eu não posso ficar o tempo todo cobrando de uma pessoa que, além de tudo, não está conseguindo sozinho me oferecer isso que eu quero. E só a partir do momento que ela começou a carregar, a juntar os próprios cacos, que começou a mudar as coisas na vida dela e começou a mudar as coisas na vida dele também. E ele conseguiu aliviar um pouco essa carga, esse peso que sem querer ela colocava nele, e ele começou pela primeira vez na vida a buscar um tratamento para si, por conta própria, porque ele queria e porque ele quer parar de beber. E agora está quase fazendo 2 meses, depois de muitos anos, que ele não ficava sem beber. Mas parte disso foi fazer o quê? Foi esclarecer melhor a dinâmica que tinha na casa delas. Tem gente que fala, ai, Vitor, aceitar, mas isso não é que aceitar que é um doente é o primeiro passo, bobagem. O primeiro passo não interessa, o primeiro passo é você tomar a responsabilidade pelo que é seu. E o caminho da mudança acontece de várias maneiras. Né? E o que acontece? É assim, foi assim que aconteceu. Ela começou a pensar nela, em melhorando a vida dela, melhorando o jeito de se comunicar com ele, melhorando, colocando ordem na cabeça dela. Ai, Vitor, mas precisa de amor? Mas, criatura, se você tá me ouvindo até agora e você tá com esse papo furado de que você não se importa com o alcoolista, você tá mentindo pra você. Mentindo pra você. O que você quer aqui, então? Ouvindo até agora um cara falando sobre fazer quem você ama parar de beber. Você está mentindo para você, acorda. É a sua vida. Você poderia estar fazendo coisa melhor, só que esse é um dos enroscos da sua vida. Você não quer mais viver com isso. Beleza, então pode chamar como quiser, não precisa ser amor, mas é um interesse seu. Tá entendendo? É a sua vida, não é sobre o outro, é sobre você essa parada. E daí alguém pode falar o seguinte, Vitor, então quer dizer que o problema então do alcoolista sou eu. Quer dizer então, Vitor, que agora você está falando que eu sou o problema, eu faço tudo de errado, é isso? Se meu marido não parou de beber, eu que faço tudo errado? Meu filho não parou de beber, sou eu que faço tudo errado? Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando assim de, olha, alguém está certo, alguém está errado. Eu não estou nem aí para isso, sinceramente. O que você ganha, tá certo? Você quer um carimbo? Você quer um adesivo? Você quer o quê? Uma camiseta escrito, eu tenho razão. Daí vai chegar no teu túmulo, vai chegar lá na tua lápide, vai estar escrito, ela sempre tinha razão. Não teve um amigo, mas sempre estava certa. Né? É muito supervalorizada essa história de quem tá certo e quem tá errado. A questão é o que você quer para sua vida ou não. O que você não quer? O que você quer? O que você quer viver? O que você não quer? É sobre o que é importante para você. O que é importante para você? Isso é o que importa. É só isso que importa. O que é importante para você e como chegar lá. Ao invés de entrar nessa disputa, nesse jogo irracional de quem que tá certo e quem que tá errado. Ah, mas é ele que bebe, ele que tá errado. Eu não tenho que mudar. Então não muda. Tá bom? O problema é teu. Tá entendendo? Quem é que vai te resgatar? Ninguém! Você tá esperando quem vir te resgatar? A única pessoa que pode te salvar é você. E o que importa é o que você quer e como chegar lá. O que você quer e como chegar lá. Sem essa disputa irracional de quem tá certo e quem tá errado, acorda. Você já é adulto, já é adulta. Deixa isso para trás, larga isso para trás. Isso te pesa muito. Aí outra coisa é o seguinte... E quando você olha para alguém e pensa, Vitor, mas você não conhece a minha história para você estar falando isso. Alguém me machucou de verdade, Vitor. Alguém me machucou muito e eu me sinto muito machucada por dentro.
Eu passei muitas coisas difíceis com o alcoolista para você falar dessa forma. Se você pensa isso, eu quero te falar de coração. Olha aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção nisso. Se o agressor, se alguém machucou você de alguma forma, emocionalmente, da forma que seja, o agressor, ele vence 2 vezes quando, além de te machucar, você não segue em frente, porque ele te controla a partir da mágoa que você sente. Pegou essa sacada? O agressor, ele ganha 2 vezes. Uma quando ele te machuca, a outra quando você não segue em frente. Você acha que tá ganhando. Ah, não, Vitor, mas eu sinto raiva porque eu tô certo, ele tá errado. Ele ganhou 2 vezes. A primeira quando ele fez uma coisa ruim com você. E a segunda quando você não se libertou disso. Que daí ele te controla. Você mantém uma ligação com essa pessoa. Você mantém uma ligação emocional forte. Ah, meu Deus, como eu dependo dessa pessoa. Você vai nutrindo uma dependência através do ódio. Uma ligação através do ódio. Uma ligação através da raiva. Que no fundo você mantém essa coisa horrorosa dentro de você. Essa ligação e esse poder que você dá para o outro. Então, eu vou te falar um jeito errado de você se livrar da mágoa. Tá? Um jeito errado. Se você está ouvindo isso pelo Spotify ou pelo podcast, qualquer que seja, manda um recado para mim lá no meu Instagram, @VitorBlasius, ou no meu canal do YouTube. Conta que você está me ouvindo pelo podcast, que eu vou achar bem legal saber de você. Então vamos lá. Ó, o pessoal está querendo saber, né? Como é que se livra? Vou falar, vou falar agora. E vou começar te falando o seguinte, do jeito errado de se libertar da mágoa. Porque eu sei que a maior parte das pessoas não quer se prender na mágoa. Né? Eu sei que eu estou falando bastante aqui, mas eu sei que a maior parte das pessoas faz isso sem querer. Vitor, você está falando, faz sentido para mim, eu não quero me prender nisso, eu estou me sentindo dependente, eu estou me sentindo dando poder para o outro, eu estou me sentindo me deixando de lado, mas eu não quero isso. Então, no fundo, você provavelmente quer se sentir melhor. Só que o jeito errado talvez está te sabotando. O jeito errado de se libertar da mágoa está te sabotando. E eu vou te falar que eu vou trazer aqui um conceito psicológico muito interessante trazido pela Melanie Klein, que é uma grande psicanalista, uma das mais importantes da história, né, da psicologia humana, que ela colocava 4 níveis de evolução da raiva. E os 3 primeiros, eles são muito, muito imaturos e eles atrapalham, tá? E talvez você esteja preso num desses 3 primeiros, porque o 4º é a solução, o 4º é a saída desse buraco. Os 3 primeiros são o jeito errado. E eu vou citar a Melanie Klein aqui porque eu acho fantástico esse trabalho dela, que é o seguinte, tem tudo a ver com a mágoa. O primeiro, o jeito mais imaturo, é o seguinte, é aquela pessoa que é tão imatura emocionalmente que ela passa a ser violenta. Ela passa a ser destrutiva. Esse é o jeito mais imaturo de ser. Porque não existe coisa mais superficial do que a violência. Não existe um jeito mais superficial do que expor a sua raiva para alguém, ou de expor as suas insatisfações para alguém do que a violência. Não existe um jeito mais imaturo. Porque a violência não comunica nada. É um nível muito raso de comunicação. É o nível mais imaturo que existe. É o nível da destruição. É o nível mais imaturo, mais fraco que tem. Aí é o seguinte, esse é o primeiro, jeito errado de você se libertar dos seus sentimentos de mágoa. O segundo, jeito errado e um pouquinho mais maduro, é o seguinte, é você começar, porque primeiro, a agressão, só deixa eu explicar o primeiro melhor, a agressão ela vem daquela coisa assim de que a mágoa, primeiro, ó, se liga numa coisa, a mágoa não existe se você não gosta de alguém. A mágoa não existe se você não gosta de alguém. A mágoa não existe quando você não ama alguém. Se você não se importa com a pessoa, você não sente mágoa. Se você não espera algo bom da pessoa, você não sente mágoa. A mágoa, a raiva, o ódio, ela só vem quando você está numa dualidade em que você, ao mesmo tempo, queria alguma coisa do outro e o outro não te deu. Você queria, você primeiro amou, primeiro desejou, depois você foi frustrado. E aí vem a mágoa.
Ela não existe num ambiente em que você não espera ou você não deseja algo do outro. Tá? Primeiro. Então, por isso que o primeiro, mais imaturo, é destruição. Porque eu vou lá e vou agredir, vou violentar alguém que eu preciso, que eu quero, que eu desejo, às custas de eu mentir pra mim que eu não quero, que eu não desejo, que eu não preciso. Aí eu finjo que eu não quero. Aí eu destruo. É a imaturidade total. A segunda, a forma errada é o quê? É você ainda buscar o prazer naquela pessoa, você ainda querer buscar benefício naquela pessoa, você se manter num jogo de amor e ódio, um jogo de vingança. Sabe, você não quer se afastar daquela relação, mas você também não faz nada de bom. É só raiva, é só vingança, é só provocação, é só agressão verbal, né? Não é de destruição, mas é aquele jogo de vingança. Aquele jogo que mistura amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio. E às vezes você fica preocupado, meu Deus, agora vai se vingar de mim também. Não tem paz nesse relacionamento. É o segundo jeito errado e imaturo demais de você se libertar da mágoa. E aí a gente já evolui um pouco para o terceiro nível, segundo a Melanie Klein. E é isso é muito interessante porque é muito realista isso. Porque eu vejo também nas minhas alunas, nos meus pacientes que se libertam disso, segue muito esse padrão. Quando você vai se libertando, a tendência é você chegar para um terceiro nível de maturidade, de você lidar com a mágoa, que é o quê? Você já não entra mais nessa coisa de ódio, e amor e ódio, vingança. Você entra num negócio de controle. Controle. Aí você nega a sua raiva, daí você entra numa coisa de controle. Agora eu vou controlar, agora eu vou proteger, ou agora eu vou averiguar, vou ver o que essa pessoa está fazendo, agora eu vou manter ela sob o meu domínio. E aí você vai mantendo essa pessoa, vai tentando controlar ela de todo jeito. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele beber menos, se ele beber em casa. Ah não, e vai começando desesperada, não pensa, não passa pelo seu cérebro, que não tem reflexão, é só reação, não é ação. É só reação. Aí vem uma bomba, você vai lá, meu Deus, deixa eu controlar esse negócio. Deixa eu dominar esse negócio. E daí eu pergunto para alguém que está nessa, eu pergunto, fulana, mas você sente raiva do alcoolista? E ela diz assim, não. Muitas vezes diz não. Ah, às vezes até sinto, sabe, Vitor, mas não sinto muito não. Por quê? Essa pessoa está tão focada em controlar, como se isso não fosse, e tão atrapalhada nos sentimentos, que ela não percebe que por trás disso tem muita mágoa. A mãe que não deixa o filho crescer, é a esposa que fica provocando o marido, querendo controlar cada passo que ele dá, se justificando. Ah, mas também eu gritei com ele, mas também olha o que ele fez. Aí fica aquela coisa infantil. E qual que é o jeito certo então, Vitor? Vamos lá, vamos pro jeito certo. O jeito certo é o seguinte, é você pegar esses impulsos agressivos, essa mágoa, esse ressentimento, e você se conectar com você de verdade. O ser humano não tem necessidade de destruir. Não existe dentro de você um desejo, uma necessidade de destruir. Não existe satisfação na destruição de alguém. Não existe satisfação na dor do outro, de uma maneira primária. Isso é fabricado. Então o jeito de você se libertar da mágoa é você largar de lado a destruição e começar a reconhecer o que é que tem por trás. Você reconhecer o desejo que existe por trás de você, o desejo e a dependência que você tem daquela pessoa que você tem mágoa. É uma paulada isso, mas pega essa paulada, que essa vai te ajudar. É você, vou repetir, é você parar de mentir para você que você não é dependente dessa pessoa. Dependente no sentido amplo, tá? Dependente porque você ama essa pessoa, ou porque você ainda espera muita coisa dessa pessoa, porque você ainda espera muito desse relacionamento, porque você ainda está ligado emocionalmente de uma forma assim que você esperava um monte de coisa ainda, e você não está se responsabilizando pela sua necessidade, que ninguém é obrigado a te satisfazer. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Relacionamentos são acordos, ninguém é obrigado a te satisfazer. Você não pode chegar, meu Deus, agora as pessoas têm que fazer tudo o que eu quero. Não adianta, não tem isso, não existe, é só na sua cabeça se você tem isso. Por isso que o jeito de se libertar da mágoa mais maduro, segundo a Melanie Klein também, é você se autoafirmar.
você se responsabilizar pelas suas necessidades, passar a se comportar como um adulto. Ah, o outro fez isso, o outro me causou raiva. Não. O outro me magoou. Não. O que te magoou são as suas necessidades que não foram satisfeitas. E o outro pode ter sido o gatilho disso. O outro pode ter sido, a partir de alguma coisa que o outro fez, não te satisfez. E aquilo te magoou. Mas para se libertar disso, você precisa se responsabilizar e buscar o quê? Ao invés da opressão, da agressão, do controle, você buscar a autoafirmação. Se alguém é opressivo com você, você não precisa ser agressivo. E você não precisa se calar. Você pode se autoafirmar. Você pode se defender de uma forma madura, sem oprimir. Sem oprimir de volta. Você tem uma capacidade de reconhecer o que você precisa e pensar, como é que eu faço para conseguir isso que eu preciso? E aí fazer o que tem que fazer. Ah, Vitor, mas eu não tenho paciência. Se ferrou, o mundo não te deve nada. E não tem como ter um relacionamento com alguém sem ter dependência da pessoa de alguma coisa, sem ter expectativas do outro. É natural. Então, algum grau é normal. Você ter alguma dependência de alguém que você se importa, que você quer manter uma relação. Só que você precisa tomar consciência disso. Então, vamos lá, uma coisa mais aplicável. Vamos mais aplicável aqui, ó. Então, como é que você vai fazer isso? Olha só. A primeira coisa é você se dar conta. Primeira coisa, você se dar conta. Você parar e observar. Sem julgamento, de verdade. Olhar o seguinte, tomar conta e reconhecer o seu sentimento de mágoa, de ódio. E de vontade, às vezes, de destruir, vontade de controlar. Começa por aí. Vitor, eu já me dei conta, beleza? Então reconhece e percebe que isso é o seu BO, é o seu problema. Isso é problema seu. Ah, Vitor, mas eu quero atacar ele. Beleza, você quer continuar dessa forma imatura, você vai pagar o preço. Mas reconhece não só a sua raiva, o seu ódio, o seu ressentimento, a sua mágoa, mas todo o resultado de coisas que você vai fazendo com a sua própria vida. E aí você começa a tomar conta também dos seus sentimentos associados ao seu ódio, à sua raiva. Que é o quê? Atrás da raiva, muitas vezes tem tristeza. Atrás da raiva, muitas vezes tem desamparo. Aí que mora a solução. Separar e ter humildade de olhar que atrás da sua raiva, do seu ódio, da sua frustração, tem uma criancinha triste, sozinha, desamparada. E aí essa criancinha, você cria uma casca por cima dessa fratura emocional, dessa dor emocional, você cria uma casca ao redor disso e aí vira raiva. Aí vira forte. Ao contrário, né? E aí você se destrói. Por isso tem que voltar e pensar, e pegar esse desamparo, essa tristeza que tem por trás. Já viu aquela história que diz assim, alguém chegou para o outro e falou assim, eu te machuquei, né, meu amigo? Como é que você está com isso? Você está com raiva de mim? Não estou com raiva. Eu estou triste. Porque eu esperava, não porque você fez alguma coisa, porque eu queria. O meu sentimento sempre é em relação a mim. Ah, eu estou triste porque você fez alguma coisa. Não, eu estou triste porque alguma coisa. Você assume o seu BO, você assume o seu sentimento, você assume a sua necessidade. É a partir daí que você começa a ganhar autoconfiança, maturidade e conseguir satisfazer mais os seus desejos. Certo? E aí vem o próximo estágio, que é o seguinte, é você fazer o quê? Você tolerar esse sentimento sem fugir, porque é um desafio. Você tolerar o sentimento de que, sem se esconder atrás da raiva, sem se esconder atrás da vitimização, você tolerar aquele sentimento de desamparo que você tem, você parar de culpar os outros pelo que você sente, você olhar para si e aprender a não fugir. Isso é um exercício que você vai fazendo. Não vou fugir, eu vou me manter como responsável. Eu vou me manter como eu sinto isso porque eu preciso de coisas. E isso está tudo bem, isso é saudável. Eu sou um ser humano que tem necessidades emocionais.
A minha necessidade emocional não é o problema. O problema é o jeito que eu tento resolver. O problema é o poder que eu dou para os outros, a expectativa, o tanto que eu cobro dos outros e não cobro de mim. E aí vem aquela coisa, um grande dilema. Tem gente que fala, e aí a saída para a mágoa é perdoar. Eu não sei se é perdoar. E eu vou ser bem honesto com você, porque a minha opinião é que nem sempre a saída é perdoar. Porque perdoar tem vários sentidos, né? Dependendo do que a pessoa fez, é natural você manter algum tanto de dor. Dependendo do que alguém fez, um dano irreparável, é natural continuar sentindo alguma dor. E talvez a ideia do perdão ela seja muito agressiva para você. Dependendo do que a pessoa fez. Se for alguma coisa muito extrema. Tipo aquela coisa da árvore que é martelada, né? Você tira o prego, mas continua o buraco. E aí, como é que faz? Mas a ideia, uma sugestão ou um caminho possível é você compreender. O que é compreender? É eu entender, eu aceitar que aquilo aconteceu. Não concordar, eu aceitar. Tipo assim, ó, aconteceu. Tipo assim, choveu ontem. Não, vou dar um exemplo real aqui, ó. Vou dizer para você, ó. Há 2 dias atrás, aqui na minha cidade, fez 2 graus. Um frio muito grande, que para mim, eu acho isso muito frio. Eu não gosto de um frio tão grande. E aí, eu posso aceitar que fez 2 graus e continuar odiando isso. Eu queria que tivesse mais quente, mas eu não vou passar o dia inteiro me lamentando porque estava 2 graus. Eu aceito que está 2 graus. Eu saio da cama e vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso é aceitar. Não é, beleza, agora eu gostei que estava 2 graus. Eu não gostei. Mas eu aceito, porque eu compreendo que o clima tem isso, e o mundo não gira ao redor do meu umbigo. O outro me deu o que ele precisa, ele me deu o que ele pôde dar. Às vezes o outro ele te deu não só o que ele pôde dar, mas o que ele queria dar. Às vezes o outro não deu o que você precisava porque ele não priorizou dar o que você precisava. Por alguma razão. E às vezes ele não te deu porque ele não quis, não é obrigado. Ou ele não te deu porque ele não conseguiu fazer o que você queria, ele não conseguiu cumprir o que ele queria, ele não conseguiu lidar com ele mesmo para dar o que você queria. O mundo não gira ao redor do seu umbigo, percebe? Quando você começa a perceber isso, você começa a praticar a compreensão. E aí é mais fácil, às vezes, dependendo da situação, você exercitar o perdão. Mas o perdão como um processo intencional, em que você passa a se desconectar dos sentimentos negativos de vingança. E você começa a nutrir um sentimento mais ligado ao que você precisa. Ao invés de ficar conectada com a raiva e com a vingança, você se desconecta daquilo, você perdoa e se liberta. É o seguinte, eu perdoo e me liberto. Isso significa o quê? Eu não estou tolerando o que o outro fez. Não é isso. Eu não estou desculpando o que ele fez, nem esquecendo. E eu não estou perdoando no sentido assim que isso significa que eu vou agora restaurar um relacionamento. Não é isso. Você pode perdoar ou compreender que existe lógica, que o que ele ou ela fez tem uma função, tem uma lógica, existe uma realidade, porque o mundo não gira ao redor do seu umbigo, criatura. Não gira ao redor do seu umbigo. Aí você pode compreender que o outro tem a realidade dele e não foi compatível com a sua. E ali machucou você. E é isso aí. Não é pessoal isso com você, não. Não é pessoal. E a partir disso você começa a nutrir o que você precisa. Você não continuar repetindo isso, não continuar se revitimizando. E aí talvez um perdão, talvez, dependendo, se você achar que deve, se você achar que cabe no seu coração, no nível que você achar que cabe. Isso às vezes vale para o outro e para si mesmo. E tem um exercício, se você quiser, um exercício bem bacana que eu postei no meu Telegram um tempo atrás. Acho que deve fazer uns
final de 2020 ou começo de 2021, eu postei no meu canal do Telegram, o Aka Raiz, né? Um canal no Telegram em que eu envio áudios, né? Eventualmente eu estou enviando áudios lá e conteúdos exclusivos. Eu mandei lá um exercício. Se você quiser ver esse exercício mais completo, você entra no meu canal do Telegram, mas eu vou te falar um pouco como é que ele funciona. O exercício é o seguinte: processar uma emoção como a mágoa e o ressentimento exige um processo também, às vezes. Não é só, Vitor, eu entendi, eu preciso compreender, eu preciso fazer. Beleza, tá? Então existem várias formas de fazer isso, né? Inclusive, uma das formas é você seguindo os exercícios que eu ensino no curso Se Libertando das Feridas Emocionais, tá? Que é um curso novo que eu criei agora, na metade de 2021, ele está nascendo esse curso, né? Que é totalmente voltado para você se libertar das feridas emocionais. Inclusive, se você está assistindo isso ao vivo, hoje é o último dia para se inscrever. E lá tem uma série de técnicas, né, incluindo essa que eu vou te falar, que eu ensino no meu Telegram e que tem um processo todo nesse curso Se Libertando das Feridas Emocionais que encerra as inscrições hoje. Que é o seguinte: pega um papel, tá? É um processo, é um ritual. Que nós temos muitos rituais para processar as coisas, né? Já percebeu que o ser humano ele é feito de rituais? Às vezes um ritual ele ajuda a processar certas experiências. Por exemplo, a morte de alguém, existe um ritual. As pessoas fazem um velório, um enterro, né? Tem todo um ritual. Esse ritual ajuda a liberar o trauma da morte de alguém, que é uma coisa muito, muito dolorosa, né? Então, eu vou te convidar para fazer um ritual. Como é que é esse ritual? Esse ritual é você anotar numa folha de papel. Você pegar, se você tiver em condições agora, faça isso agora. Você está ouvindo no Spotify, fazendo o seu Cooper, correndo, ou andando de carro, não sei como é que você está assistindo isso. Faça isso num papel de preferência, tá? Se você puder, anota isso no papel, a primeira oportunidade que você tiver. E aí faz o seguinte, você vai colocar uma lista. Coisas que você fez de ruim para você mesmo. Começa com você, que é melhor. Você certamente deve ter uma lista, eu tenho uma lista, quando eu fiz eu tinha uma lista boa de coisas que eu olhava e pensava, Vitor, você foi um idiota nesse momento. Nossa, Vitor, como você foi errado nessa situação. Nossa, Vitor, você não deveria ter feito isso dessa forma, Vitor. Você fez coisas que foram ruins, Vitor, não gostei disso que você fez. Aí eu escrevi, Vitor, eu mesmo, colocando coisas que eu fiz de ruins pra mim. Que eu penso, pô, que pisada na bola, né, Vitor? Que coisa ruim que você fez. Beleza. E aí, próxima lista, você vai colocar coisas da sua vida. É o seguinte, coisas que a pessoa que você está pensando que você está com mágoa fez para você. Aí você vai colocar, fulano não foi, não sei o que e tal, aconteceu. Fez alguma coisa. Eu lembro que quando eu fui fazer essa lista, um dos meus itens era o seguinte: quando eu era pequeno, meus pais, na segunda série do ensino fundamental, meus pais me esqueceram no colégio. Eu fiquei chateado, fiquei magoado com isso, fui esquecido no colégio. Aí eu estudava tarde, fiquei até as 9 horas da noite lá e fui para casa sozinho. Fiquei chateado. E anotei. Tudo que você, na sua vida, aconteceu lá, ou que você mais lembra, a primeira coisa que ocorre, assim, ó, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, ciclano fez aquele outro. Beleza. Tá lá com essa lista. O lixo mental, lixo emocional. Aí você vai pegar essa lista, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai olhar para essa lista e você vai falar em voz alta. É importante falar em voz alta, tá? Você tem que parar alguns minutos e se concentrar nisso. É sério esse exercício. E você vai dizer, fulano, eu te perdoo e me liberto. E vai se concentrar nisso. Eu te perdoo. Vai falar o nome da pessoa. Eu te perdoo e me liberto. Nem que seja o seu nome. Eu te perdoo e me liberto. Eu te perdoo por ter feito tal coisa e me liberto. Você vai ler a coisa. Eu te perdoo porque você fez tal coisa e me liberto. Vitor, tem que perdoar tudo? Não. Eu não acho. Tem que se respeitar. Mas eu recomendo que você faça isso na medida que você achar que cabe no seu coração. E colocar, eu te perdoo, fulano. Mas não é pra você. Eu não tô te assim, anulando, eu não tô concordando, eu não tô dizendo que isso é bom, eu não tô aceitando, eu não tô dizendo que isso tá tudo certo. Eu não tô dizendo que isso não é compromisso com nada a não ser comigo. E eu digo em voz alta, eu te perdoo e me liberto. Mas assim, ó,
você precisa entrar em contato com esse sentimento. Eu te perdoo e me liberto. E aí o que você vai fazer com o papel? Que aqui é o ritual para terminar o ritual. Você vai arrancar a folha de papel. Você vai amassar essa folha de papel. E aí você vai fazer alguma coisa para destruir essa folha de papel. Tem que ser um ato simbólico e intencional. Ou você vai botar fogo nessa folha de papel. Ou você vai picar e enterrar. Ou você vai colocar, puxar a descarga abaixo, né? Cuida para não entupir a sua privada, depende do jeito do papel, tá? Pica bem ele. Mas você vai destruir esse papel, de um ato simbólico e intencional. Isso vai levar uns 20 minutos, mais ou menos. Talvez mais, talvez menos. Mas você vai parar e vai fazer isso. É um ritual, é um processo. Não adianta você assistir essa live, tem um monte de sacada, beleza. Agora eu te dei um ritual pequeno, que é muito poderoso, para você libertar, para você arrancar isso de dentro do seu coração. Para você se libertar de verdade. Eu te perdoo e me liberto. Faz sentido isso para você? Me diz o que você achou desse conteúdo. Se você não escrever, não é a mesma coisa. Se você escrever e não falar em voz alta, não é a mesma coisa. Se você fizer tudo isso e não amassar o papel e destruir, não é a mesma coisa. Tudo isso é importante. Tá? Inclusive no curso Se Libertando das Feridas Emocionais, a gente vai ter muitos exercícios como esse. Tá? Se você já inscreveu, se prepara, né? Que vai mais ou menos no mês que vem, daqui mais ou menos um mês, a gente vai chegar nessa parte do curso. Que as inscrições encerram hoje. Né? Hoje é o último dia para se inscrever. E aí você vai conhecer outras técnicas para se libertar de vários outros sentimentos e padrões da sua experiência emocional, das suas feridas emocionais. Ó, a Daniela. Meu esposo bebe há anos e eu não concordo. Ele já fez tanta coisa errada, mas eu não desisto de ajudar ele a parar de beber. Já perdoei várias vezes, mas mesmo assim ele não aceita o alcoolismo dele e ele sabe disso. Olha só a sua comunicação, Daniela. Olha o seu ódio, a sua raiva, a sua vitimização aí. Eu já perdoei ele várias vezes. Perdoar não é ser trouxa. Perdoar não é ser passivo. Ah, ele já sabe disso, mas é você e você. O que você está aprendendo com isso? Ele fez tanta coisa errada, mas eu não desisto de ajudar ele a parar de beber. Então começa a se colocar como responsável pela sua parte. Pela sua parte. Sem olhar para os erros dele. Começa a olhar para os seus erros. Ai, Vitor, eu vou olhar para os meus erros, eu sou uma pessoa tão maravilhosa que eu estou sempre ajudando os outros. Não, cara. E quando você começa a se enxergar inteira, você pode começar a olhar para o que você pode fazer de melhor. Porque essa é a vida que você está construindo. Ah, mas eu estou magoado porque eu já perdoei e ele fez de novo. O perdão é para você. E agora, se você continua, você não aprende com a experiência, o outro vai lá e faz a mesma coisa. Você continua fazendo do mesmo jeito. Você está precisando crescer. Melhorar o seu jogo. O jeito que você ajuda, as coisas que você faz, você precisa melhorar. De alguma forma. Você está entendendo? Porque quando você começa a apontar o dedo para o outro, mas o outro não fez, o outro não faz, o outro não sei o quê. O poder fica na mão do outro e sai da sua mão. E aí a vítima só acha problema. A vítima não acha solução. A vítima vive na dor e a dor é tudo que ela conhece. A vítima, ela está acostumada a viver na dor. Aí tudo que ela olha é dor e ela espalha a dor, porque para ela a dor é o normal. Para a vítima a dor é o normal, então ela vai espalhando a dor como se fosse perfume, né? Então larga dessa sensação de vítima, tá? E começa a focar nos seus sentimentos. E o que você precisa para chegar onde você quer chegar, né? Porque os outros, eles vão fazer o melhor que eles podem. Eu acho essa uma recomendação que eu dou para você. A crítica precisa ser sua, mas uma compaixão com você também, né? Tem um olhar crítico com compaixão ao mesmo tempo. Você fazer o melhor que você puder e buscar sempre fazer melhor. Olhando para os seus erros e vendo onde é que você pode melhorar. E os outros estão fazendo sempre o melhor que eles podem. Porque você controla as suas ações. E você vai começar a ser parte da solução quando você tiver o foco nas suas ações, naquilo que você tem controle. Então, certo, é isso aí. Foi um prazer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!